Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouco dos procedimentos de análise da experiência de atrito variável. Como vocês podem ver no vídeo, ela trata do lançamento oblíquo num plano inclinado de uma pequena moeda. Eu já vou deixar aberto aqui o roteiro da experiência para a gente consultar ele eventualmente. Para a gente proceder com a análise de uma das situações experimentais que foram filmadas, eu venho aqui na aba Filmes e Quadros, depois na aba Quadros, e vou pegar, por exemplo, a situação D3.12. Nessa página são dispostos todos os quadros relativos a essa situação experimental. Perceba que quando eu clico num dos quadros, ele é ampliado, o cursor do meu mouse é disposto na forma de um alvo. Se eu clico à direita do quadro, eu avanço para os próximos, e se eu clico à esquerda, eu retrocedo. Perceba que nesse caso, devido à minha resolução de tela, o cursor não encaixa exatamente na moeda. Então a gente vai precisar, conforme a gente faz a leitura, ajustar o zoom do navegador web que a gente estiver usando. Para fazer as medições de posição e tempo relativos a essa situação, eu já aqui preparei uma planilha. Só que para a gente não precisar ficar alternando entre uma janela e outra, eu vou dividir a tela. No Windows, é possível dividir a tela utilizando um atalho de teclado. Então você segura aquela tecla onde tem a janela do Windows, que fica entre as teclas Ctrl e Alt, e depois você aperta a seta, por exemplo, para a esquerda. E depois você pode fazer o mesmo com a sua planilha para a direita. Bom, vamos começar então. Para o primeiro quadro, o índice I vai valer 1, o instante de tempo é 0,0125 segundo e resta agora medir as posições x e y do centro da moeda. E para fazer essa medição, a gente pode consultar o roteiro lá no item B3, vão ser dadas todas as instruções. Nesse quadriculado de fundo, cada quadradinho pequeno tem 0,2 por 0,2 cm e cada quadradinho maior de linhas mais grossas tem 1 cm por 1 cm. Então basta a gente escolher uma origem e proceder com as medições. Eu vou escolher para esse meu exemplo de origem esse ponto aqui, onde está o centro da mira, certo? Então como a gente faz? A gente centraliza o cursor na moeda e a gente conta quantas unidades em x e em y a gente tem. Perceba que em x a gente tem 5 mais 4, a gente tem quase 9 quadradinhos, certo? Então, 9 quadradinhos vezes 0,2 centímetros vai dar uma posição x de 1,8 centímetro. E a posição y, vamos ver? A gente vem lá e conta, a gente tem aproximadamente 5, 6, 7 quadradinhos. 7 vezes 0,2 dá 1,4 centímetro. Indo para o próximo quadro, onde o índice I vai valer 2, a gente tem que o instante de tempo é 0,025 segundo e vamos medir a posição x. Lembre-se que a nossa origem é esse ponto aqui. Então, em x, eu vou ter 1 centímetro, 2 centímetros e mais um pouquinho. Esse pouquinho é aproximadamente 2 quadradinhos. Então, a gente tem que 12 quadradinhos vezes 0,2 centímetros vai dar 2,4 centímetros. E para a posição y, vamos ver? Lembre-se que a origem estava aqui, então a gente tem 1 centímetro, 2 centímetros e mais um pouquinho. Perceba que esse mais um pouquinho também é de 2 quadradinhos, portanto, a posição y também é de 2,4 centímetros. Você pode continuar com esse processo de leitura até o último quadro. Apenas como comentário adicional, é o fato de que você pode, imaginando mais subdivisões nesses quadradinhos de 0,2 por 0,2, determinar um algarismo diferente de zero para a segunda casa decimal nas posições x e y. E para a gente não precisar proceder com as medições de todos os quadros, eu já preparei aqui uma planilha para uma outra situação experimental, onde os dados de posição já foram lidos. No item B4 do roteiro, são pedidos os gráficos de posição em função do tempo e da trajetória da moeda. Então, aqui nessa planilha, vamos proceder com a construção desses gráficos. No Excel, o jeito mais prático de proceder com a construção de um gráfico é você selecionar diretamente as colunas de interesse. Então, para fazer, por exemplo, o gráfico da posição x em função do tempo, eu vou selecionar as duas colunas relativas a esse gráfico. O Excel já entende que a coluna da esquerda vai ser o eixo horizontal e que a coluna da direita vai ser o eixo vertical. Então, vou em Inserir, procuro aqui o tipo de gráfico de dispersão, que é o que me interessa nesse momento, e vou escolher o primeiro,
que são os pontos experimentais apenas. Perceba que esse gráfico ainda não está completo. Ele não tem nome nos eixos, não tem barra de incerteza, então vamos fazer todas essas coisas para ele ficar completo. A gente pode vir aqui nessa opção, Layout Rápido, e escolher um gráfico onde tenha todas essas coisas que nos interessam. Eu vou tirar a legenda, porque esse gráfico tem apenas um conjunto de dados. O título do meu eixo horizontal é o tempo em segundos, e o título do meu eixo vertical é a posição x em centímetros. Para inserir as barras de incerteza desse gráfico, a gente tem que procurar no Excel a opção que chama barras de erro. Então a gente pode clicar no conjunto de dados, vir aqui nesse sinal de mais e em barras de erros. Então eu vou vir aqui, clicar e ir em mais opções. Mais opções porque eu quero personalizar a minha barra de erro. Então eu vou em personalizado e para especificar o valor, eu vou colocar o desvio padrão para mais e para menos da minha medida de posição, que eu adotei segundo o roteiro 0,04 centímetros. Vou dar o OK. Perceba que o gráfico ele vem com as barras tanto na horizontal como na vertical. Mas a gente está ignorando a incerteza no tempo, então essa barra de erro na horizontal não faz sentido para a gente. Então eu clico nelas e aperto Delete. Perceba que o ponto experimental acabou cobrindo a minha barra de incerteza. Então eu clico nesses pontos, procuro lá as opções relativas ao marcador e vou diminuir o tamanho dele de modo que eu possa ver a minha barra de incerteza. E esse é o gráfico da posição x em função do tempo. Uma coisa que ainda falta nesse gráfico é a gente corrigir esse excesso de zeros à direita que aparecem nas escalas. Para fazer isso, a gente precisa modificar a nossa tabela com relação ao número de casas decimais. Percebam que a posição x tem duas casas decimais inúteis para a gente. Então a gente vai lá, seleciona toda a coluna dos valores de x e diminui o número de casas em 2 vezes. E a coluna dos tempos a gente vai diminuir 3 vezes. Perceba que assim o gráfico fica muito mais bem apresentável. Porém, esse é o jeito de representar o gráfico. Ao apresentar a tabela, você deve apresentar todos aqueles algarismos significativos que a gente tinha antes. Então eu vou dar Ctrl Z para desfazer essas mudanças que eu fiz. E como que a gente pode proceder agora para fazer o gráfico da posição y em função do tempo? Perceba que o princípio é o mesmo, mas eu posso não ter todo o trabalho de modificar o gráfico. Então, simplesmente clico no meu gráfico, copio dando Ctrl C, clico numa outra área do meu gráfico e dou Ctrl V. E aqui, quando eu clico no meu conjunto de dados, basta eu deslocar da coluna de x para a coluna de y. Como ambos têm a mesma incerteza de 0,04, esse já é o gráfico da posição y em função do tempo. O último gráfico pedido no item B4 é o de trajetória da moeda, ou seja, a gente vai ter que selecionar as colunas das posições x e y, e nesse gráfico que a gente obteve, a gente vai precisar inserir barras de incerteza em ambos os eixos. Nesse caso, a gente vai ter que tomar o seguinte cuidado. Quando a gente insere as barras de incerteza, a gente tem que verificar que em ambas as direções a gente está colocando as barras corretamente. No eixo y, eu vou personalizar ela para 0,04 centímetros e a mesma coisa para o eixo x, personalizar para 0,04 centímetros e OK. Nesse gráfico, a gente ainda precisa fazer todas aquelas modificações no seu layout para ele ficar bem apresentável. Porém, por ser um gráfico de trajetória, ele tem um detalhe adicional. Ele precisa ser isométrico, ou seja, as escalas em x e em y devem ter o mesmo tamanho, para garantir que o gráfico seja realista. Bom, eu vou colocar o gráfico para lá, para a gente começar a fazer os cálculos a respeito das velocidades. Nos itens B5 e B6 do roteiro, é sugerido para a gente um método para calcular numericamente a velocidade a partir das posições em instantes de tempo. A gente vai aproximar a velocidade instantânea num certo instante a partir da velocidade média num certo intervalo. Esse intervalo vai de ti-1 a ti+1, sendo i o número do quadro. E um instante para o qual eu vou aproximar a velocidade instantânea é um instante ti médio, ou seja, a média aritmética entre os instantes ti-1 e ti+1. Por exemplo, para i igual a 1, eu teria um intervalo indo de t0 a t2, e a velocidade média nesse intervalo aproximaria para mim a velocidade instantânea no meio do caminho, ou seja, no t1.
Porém, na minha numeração dos quadros, eu comecei no quadro de número 1, não existe o quadro de número 0. Então, é por isso que eu não posso calcular nem para o primeiro instante e nem para o último as velocidades. Vamos lá? Para eu calcular a velocidade em x a partir do quadro i igual a 2, eu clico na célula, coloco o sinal de igual porque eu vou fazer uma conta, abro parênteses porque eu vou fazer uma subtração, então eu vou fazer meu ΔX, que é x3 menos x1, fecho parênteses, coloco a barra da divisão, abro parênteses de novo e vou colocar o ΔT, T3 menos T1. Fecho parênteses e dou Enter. Para não precisar replicar essa fórmula em todas as células de baixo, basta eu clicar na célula onde o valor já foi definido, aproximo o mouse do canto inferior direito até a cruzinha trocar de ícone, clico e arrasto até onde eu quero, que é até o penúltimo quadro que eu tenho. Para a gente calcular as velocidades em y, eu não vou repetir a escrita da fórmula. Eu vou mostrar para vocês uma forma de refazer as fórmulas apenas arrastando e modificando umas poucas coisas. Na velocidade em x, a gente tem basicamente um ΔX sobre ΔT. E a gente precisa no y de um ΔY sobre ΔT. Se eu venho nessa célula e simplesmente arrasto para a direita, perceba que todas as colunas são alteradas, de C para D e de B para C. Porém, aqui eu tenho um ΔY sobre ΔX, o que não atende ao que eu quero. Ou seja, eu preciso, na fórmula do Vx, vou dar um delete aqui, eu preciso, na fórmula do Vx, fixar a coluna B. E como que eu faço isso? Eu posso colocar, antes da letra B na minha fórmula, um cifrão. Então, cifrão B5 menos cifrão B3. Vou dar Enter e agora eu posso arrastar. Perceba que arrastando, eu preservei a coluna B, e agora arrastando para baixo, eu vou ter todos os cálculos de VY feitos corretamente. No item B7 do roteiro, é pedido para a gente calcular o módulo da velocidade, uma vez conhecendo as suas componentes. No Excel, a gente pode fazer uso da função raiz. Então, vou colocar igual, coloco a letra R e perceba que as sugestões de funções são dadas. Eu vou me posicionar na raiz com as setinhas do teclado, apertar a tecla Tab, para ele já preparar a função para mim, clico em Vx, para levar ao quadrado eu coloco circunflexo 2, mais clico no VY, circunflexo 2, fecho parênteses e Enter. Agora basta eu arrastar e pronto, tenho o módulo da velocidade em todos os instantes. No item B8 do roteiro, é pedido para a gente construir os gráficos das componentes e do módulo da velocidade em função do tempo. Só que para isso, a gente precisa conhecer a incerteza da velocidade para colocar as barras de incerteza convenientes. Pois bem, como que a gente faz para calcular a incerteza da velocidade uma vez conhecendo as incertezas de posição? Pois bem, a gente precisa fazer a propagação dessas incertezas. Quando a gente calculou o Vx, a gente fez basicamente um ΔX sobre ΔT. Então, eu vou calcular separadamente as incertezas de ΔX e de ΔT e depois verificar como ambas influenciam a incerteza em Vx. O ΔX ele é basicamente uma subtração entre duas posições. Quando a gente aplica a fórmula de propagação de incertezas, a gente vai ter uma expressão parecida com essa. Ela depende das derivadas parciais do ΔX com relação a cada uma dessas posições, inicial e final, e das respectivas incertezas delas. Quando a gente faz essas derivadas parciais, uma vai dar mais 1, a outra vai dar menos 1. A incerteza, tanto da posição inicial quanto da posição final, é a própria incerteza em x. E quando a gente simplifica a expressão, a gente vai ter que a incerteza do ΔX é proporcional à incerteza na posição x por um termo raiz de 2. De maneira análoga, a incerteza no intervalo de tempo vai ser raiz de 2 vezes a incerteza no tempo. Logo, uma vez conhecendo as incertezas de ambas, a gente pode ver como elas influenciam na incerteza da velocidade em x. A velocidade em x é o quociente entre essas duas grandezas. Então, a gente pode, aplicando a fórmula de propagação de incertezas, uma vez fazendo essas derivadas, perceber que, como a incerteza no tempo é zero, basta a primeira parcela da expressão. Então, simplificando a expressão, a gente vai ter que a incerteza na velocidade em x vai ser raiz de 2 vezes a incerteza da posição x dividido pelo intervalo de tempo que eu utilizei nos cálculos de velocidade. Colocando isso tudo na planilha, a gente vai ter que a incerteza na velocidade em x vai ser igual a raiz de 2
vezes a incerteza na posição x, dividido pelo intervalo de tempo que eu utilizei nos cálculos de velocidade. Como esse intervalo de tempo é constante, a incerteza de todos os pontos vai ser a mesma, e eu posso usar, por exemplo, como intervalo de tempo, o t3 menos o t1. Fecho parênteses e dou Enter. A incerteza no VY, eu posso proceder da mesma forma. Vai ser igual a raiz de 2 vezes a incerteza na posição y dividido pelo intervalo de tempo, que pode ser t3 menos t1. Fecho parênteses e dou Enter. E para a incerteza do módulo da velocidade, como será que fica? O módulo da velocidade ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Quando a gente transpõe isso para a fórmula de propagação de incertezas, a gente vai ter que resolver as derivadas parciais. Então, pela regra do tombo, a gente pode resolver dessa forma e, agrupando os termos, a gente vai ver que a incerteza do módulo da velocidade é igual à incerteza de qualquer uma de suas componentes, uma vez que as incertezas das duas componentes são as mesmas. Colocando isso na planilha, a gente vai ter que a incerteza do módulo da velocidade é igual a qualquer uma dessas duas. Eu vou clicar no do x e dar Enter. Nesse ponto, nós já estamos aptos a fazer os gráficos de velocidade que são pedidos no roteiro lá no item B8. No item B9, é pedido para a gente calcular as componentes da força resultante, mas para isso a gente tem que saber quais são as acelerações e qual que é a massa da moeda. Para a gente calcular as acelerações, a gente pode proceder com o mesmo método de cálculo das velocidades instantâneas. Só que nesse caso, a gente perde novamente a informação relativa ao primeiro e a informação relativa ao último instante. Então vamos lá? A aceleração em x vai ser igual, abre parênteses, um delta Vx, então vai ser esse menos esse, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, o respectivo intervalo de tempo. Então, é esse menos esse. Fecho parênteses e antes de dar Enter, eu já vou fazer aquilo que eu fiz antes. Eu vou colocar um cifrão antes da coluna relativa ao tempo para eu poder arrastar e calcular depois o AY. Vou dar Enter. Posso arrastar para baixo e calcular as acelerações em x. Posso arrastar para o lado e calcular as acelerações em y, ΔVy sobre ΔT. E posso arrastar também para baixo, e aí vou ter todas as acelerações. Para a gente consultar a massa da moeda, a gente pode ir lá na página da experiência, na aba Filmes e Quadros, e consultar os parâmetros das situações. Um deles é a massa da moeda, 3,6575 gramas. Porém, esse valor tem 4 casas decimais, e para a gente não precisar fazer correções devidas ao empuxo do ar, a gente precisa arredondar esse valor para 3 casas. Então, fica 3,658. 3,658 gramas. Para a gente calcular as componentes da força resultante, Fx e Fy, basta que a gente multiplique a massa da moeda pelas respectivas componentes da aceleração resultante. Então, Fx vai ser igual à massa da moeda multiplicada pela aceleração em x. E vou dar Enter. Perceba que aqui eu não posso arrastar, certo? Porque a célula R3 é a única que contém a massa. As células de baixo não têm esse mesmo valor, então eu preciso fixá-la. E para eu não precisar digitar o cifrão antes da linha e antes da coluna, basta apertar F4. Vou dar Enter, e agora eu posso arrastar para baixo, e tenho todos os valores da componente x da força resultante. Posso também arrastar para o lado para ter as componentes em y, uma vez que as acelerações em y estão exatamente ao lado da aceleração em x. Arrasto para baixo, tem os valores da componente y da força resultante, e o módulo da força resultante vai ser igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de Fx e Fy. Então, vou dar Enter e arrastar, e pronto. Tenho todos os cálculos feitos relativos à força resultante. No item B11 do roteiro, é pedido para que a gente construa os gráficos da componente y e do módulo da força resultante. Só que para isso, a gente precisa saber quais são as incertezas das forças. E para sabê-las, a gente precisa também propagar as incertezas das acelerações. Quando a gente calculou as acelerações, a gente fez basicamente um ΔV sobre ΔT.
E de forma análoga à incerteza da velocidade, a incerteza da aceleração vai ser raiz de 2 vezes a incerteza da velocidade, dividido pelo intervalo de tempo que a gente utilizou nas contas ao calcular a aceleração ponto a ponto. Então, vamos colocar isso aqui na tabela. Vai ser igual a raiz de 2 vezes a incerteza na velocidade em x, dividido pelo intervalo de tempo que a gente utilizou. Aqui eu vou colocar novamente o t3 menos o t1, pois todos os deltas t são numericamente iguais a esse. Para calcular a incerteza da aceleração em y, o processo é exatamente o mesmo. E como os valores se replicam, eu vou simplesmente igualar a incerteza da aceleração a x. E as incertezas das componentes e do módulo da força resultante. Quando a gente calculou a força resultante, a gente fez basicamente o produto da massa pela aceleração. Aplicando a fórmula de propagação de incertezas, e lembrando que a gente está ignorando a incerteza na massa, a gente precisa apenas resolver a derivada parcial com respeito à aceleração. E fazendo a conta, a gente vai ter que a incerteza da componente da força resultante vai ser o produto da massa pela incerteza da respectiva componente da aceleração resultante. Vamos colocar isso na planilha. A incerteza do Fx vai ser igual à massa da moeda multiplicada pela incerteza da aceleração a x. E a incerteza do Fy vai ser exatamente a mesma, uma vez que a incerteza do AY é igual à incerteza do AX. E assim como a gente fez o cálculo para a incerteza do módulo da velocidade, essa conta se replica agora na incerteza do módulo da força resultante. Ela vai ser igual à incerteza de qualquer uma de suas componentes, e nesse caso eu vou colocar igual à incerteza em Fx. Antes da gente continuar, eu gostaria de frisar apenas um detalhe a respeito do número de algarismos significativos que a gente utiliza nas incertezas. A rigor, a gente sempre precisa utilizar no máximo 2 algarismos significativos para as nossas incertezas. Percebamos que aqui, a partir das acelerações de forças, a gente tem mais do que 2 algarismos significativos. Então, eu preciso aqui, de propósito, diminuir o número de algarismos significativos da aceleração e, consequentemente, diminuir o número de casas decimais que aparecem na minha tabela. Porém, eu não vou escrever aqui em forma de notação científica para eu ter apenas 2 significativos, para não ficar muito poluída a minha planilha. No item B12, é pedido para a gente identificar o ângulo θ de inclinação do plano relativo à situação experimental que a gente está analisando. Se a gente for lá na página do laboratório, na mesma página de parâmetros onde a gente consultou a massa, é possível a gente verificar os ângulos, certo? Eu vou abrir, por exemplo, o primeiro e o último, só para a gente analisar o que acontece. Perceba que em algumas situações a gente usou um inclinômetro, um aplicativo de celular, para medir o ângulo, e em outras a gente usou um inclinômetro analógico, certo? Então você vai ter que parar, dar uma pensada e verificar em cada caso se o ângulo de inclinação do plano, ou seja, o ângulo do plano com a horizontal, é aquele que está sendo marcado, certo? Ou se é o quanto falta para 90 graus, uma vez que num caso 90 graus está aqui, enquanto que aqui a gente tem o zero, certo? Vou fechar e vamos voltar para a planilha. Na situação experimental que eu estou tratando de exemplo para vocês, o ângulo de inclinação do plano é 37,5 graus. Porém, no Excel, todos os cálculos geralmente são feitos em radianos, então eu preciso converter esse valor. Então, vou colocar igual, vou usar a função radianos para converter 37,5 graus para radianos. E agora, a gente está em condições de resolver o item B13, de cálculo das componentes da força de atrito. A componente x da força de atrito é a própria componente x da resultante, então φx vai ser igual a fx, e isso vai valer para todos os pontos. Enquanto que φy vai ser igual à soma da resultante em y com a componente do peso na direção de descida do plano. Então, para isso, eu tenho que estabelecer um valor para a aceleração da gravidade. Aqui no roteiro está sendo sugerido o valor de g como 9,7864 metros por segundo ao quadrado. Porém, na experiência, a gente está usando o sistema CGS, então tem que ser 978,64. 978,64 em centímetros por segundo ao quadrado. E aí, para a gente calcular a componente y da força de atrito, basta a gente fazer essa soma. Então, φy vai ser igual a Fy mais o produto da massa vezes a aceleração da gravidade vezes o seno, e para isso eu uso a função seno,
do ângulo θ. Fecho parênteses e antes de dar Enter eu preciso lembrar que eu preciso fixar todas essas células. Então, tanto para a massa eu vou dar F4, quanto para a gravidade e para o ângulo θ. Agora eu posso dar Enter e arrasto para todos os pontos, certo? E o módulo da força de atrito é análogo ao módulo da velocidade e da força resultante. Vai ser igual a raiz de φx ao quadrado mais φy ao quadrado. Fecho parênteses, dou Enter e isso se aplica a todos os pontos. Pois bem, deixo para vocês agora as propagações a respeito da força de atrito, uma vez é claro que a gente está ignorando a incerteza nessas grandezas. Além disso, eu recomendo fortemente que vocês acompanhem esse vídeo e também tentem fazer a experiência acompanhando todos os tópicos do roteiro, que está bem completo em relação a todas as suas explicações. Bom, gente, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e até a próxima!